Sabe, existe uma história acontecendo dentro de nós, a todo momento. É uma história de equilíbrio, de defesa e de muita resiliência. Hoje, nós vamos mergulhar na história de como um simples elixir, feito em 5 minutos, pode renovar a força dos guardiões mais silenciosos do nosso corpo. Imagina só, bem aí dentro, agora mesmo, existem 2 heróis silenciosos. Eles trabalham dia e noite, sem parar, numa missão que é absolutamente vital. Esses são os rins, os nossos filtros incansáveis, que protegem a pureza de todo o sistema, mantendo a vida em perfeita harmonia. Só que toda grande história tem o seu conflito. E na nossa, a vida moderna, com toda a sua correria, o estresse, a alimentação nem sempre ideal, ela acaba se tornando o grande vilão. Ela joga um fardo pesado demais sobre esses guardiões e, com isso, coloca toda a nossa vitalidade em risco. Então, vamos entender um pouco melhor quem são esses protetores. Qual é a real dimensão desse trabalho incansável que eles fazem? Chegou a hora de conhecer de perto os guardiões silenciosos do corpo. A função deles é monumental. Pensa nisso. A cada dia eles filtram quase 200 litros de sangue. É o suficiente para encher uma banheira. E desse volume todo, eles separam com uma precisão incrível o que é lixo do que é tesouro, mantendo aquele equilíbrio delicado que nos sustenta. E é exatamente por isso que a sobrecarga se torna uma ameaça tão séria. Porque quando os guardiões começam a vacilar, a fortaleza inteira fica vulnerável. Vamos entender como essa ameaça se manifesta na prática. Os sinais são como um eco do esforço deles. Aquele cansaço que não passa de jeito nenhum, ele surge porque as toxinas estão se acumulando. O inchaço nas mãos, nos pés, no rosto é um sinal claro de que eles já não dão conta do excesso de líquidos. São, na verdade, os pedidos de socorro dos rins. E o ponto crucial é o seguinte: ignorar esses sinais pode piorar muito o conflito. A sobrecarga contínua abre as portas para inimigos bem mais perigosos, como as dolorosas pedras nos rins ou, pior, a doença renal crônica, uma condição que avança em silêncio, minando a saúde por dentro. Mas, como em toda boa história de um grande desafio, precisa existir uma solução poderosa. E a nossa chega na forma de um elixir. Uma combinação simples, mas muito potente, de 3 ingredientes da natureza pronta para vir ao resgate. E o preparo já é o começo da renovação. É um pepino, um pouco de salsinha fresca, o suco de um limão e água. Joga tudo no liquidificador. Em menos de 5 minutos, tá pronto. E o segredo? Beba na hora, sem coar, para aproveitar todas as fibras. Simples, rápido e transformador. Agora, a mágica por trás disso é pura ciência. É a sinergia entre eles. O pepino, cheio de água, age como diurético natural, ajudando a lavar os rins. A salsinha vem com seus antioxidantes poderosos que lutam contra os danos. E o limão com ácido cítrico é o grande protetor contra a formação daquelas pedrinhas de cálcio. Certo, mas como é que isso funciona na prática dentro do corpo? Não é feitiçaria, é bioquímica pura. Vamos entender o mecanismo por trás dessa limpeza rápida e eficaz que o suco promove. Pensa assim, ao tomar esse suco, o corpo recebe uma onda imediata de hidratação e nutrientes. E o mais importante, potássio. Esse mineral ajuda a equilibrar os níveis de sódio, que é um dos maiores vilões para os rins. É como dar a eles a ferramenta certa para aliviar a pressão e colocar a casa em ordem. E o mais impressionante é a rapidez com que tudo acontece. Primeiro, os nutrientes são absorvidos. Quase que imediatamente, a função renal é estimulada. Daí, o processo de eliminação de toxinas e do excesso de sódio acelera. E o resultado? A sensação de inchaço diminui e uma nova onda de energia, uma energia limpa, começa a ser sentida. A batalha foi vencida, o corpo recebeu um alívio, mas a vigília precisa continuar. O elixir oferece um recomeço, só que a manutenção dessa força renovada depende dos hábitos do dia a dia. É o capítulo final da nossa história, a busca pela paz duradoura. E aqui estão os pilares dessa paz. Primeiro, hidratação constante com água pura. Segundo, uma redução drástica no sal e nos alimentos processados. E claro, a preferência por uma dieta cheia de vegetais, frutas e proteínas magras. São escolhas que honram o trabalho desses guardiões. Agora, um ponto muito, mas muito importante mesmo. É um momento de clareza.
Este suco é um aliado poderoso, um ótimo complemento para um estilo de vida saudável. Mas ele não é um tratamento, ele não substitui um remédio. Para quem já tem alguma condição renal ou outra questão de saúde, o caminho mais seguro é sempre consultar um profissional. E assim, a nossa narrativa de hoje chega ao fim. Mas a jornada da saúde, essa está sempre recomeçando. A história da vitalidade é escrita a cada escolha que se faz. Então, fica a reflexão. Qual será o primeiro passo a ser dado ainda hoje para apoiar esses guardiões silenciosos que trabalham sem parar por nós? O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima!